Se não há oxigênio no espaço, por que o Sol não se apaga? Apesar de ser uma ilustração comum, a metáfora da grande bola de fogo não reflete completamente a verdadeira essência do Sol. Na realidade, o Sol não é fogo, não possui cor amarela, não é um objeto sólido e, em última instância, terá um fim, em algum momento. Desde a infância, nos ensinam que o Sol é uma imensa esfera de fogo. Essa percepção faz sentido, afinal, do nosso ponto de vista, ele se apresenta como uma grande esfera amarela, que irradia luz e calor. Durante milhares de anos, tantos povos, como religiões quanto astrônomos, compartilharam essa mesma compreensão. Após as contribuições de Galileu, Copérnico e outros cientistas que expandiram nosso conhecimento sobre o Sistema Solar, o século XX trouxe avanços significativos nas áreas da física e da química, abrindo o caminho para explorar novas respostas para algumas perguntas. Uma delas era: se não há oxigênio no espaço, por que o Sol não se apaga? O que mantém aceso? A resposta veio juntamente com uma descoberta importante na física: a fusão nuclear, ou seja, a junção dos núcleos dos átomos sob certas condições. Esse fenômeno foi observado e teorizado pela primeira vez na década de 1930, e somente a partir daí surgiram novas hipóteses para explicar por que o Sol continua a queimar há milhões de anos, sem uma fonte externa para alimentá-lo. O Sol, assim como outras estrelas, é a sua própria fonte de energia, atuando como uma gigantesca fornalha termonuclear. Isso implica que o Sol é cerca de 1 milhão de vezes maior que a Terra, e consiste em aproximadamente 80% de hidrogênio, o elemento mais comum no universo, sendo o mais leve na tabela periódica, e presente em diversos materiais, desde rochas até água. Porém, a característica mais significativa do Sol reside em sua massa e força gravitacional. A pressão imensa gerada pelo próprio Sol obriga os átomos de hidrogênio, despojados de seus elétrons, a se unirem e fundirem, resultando na formação de hélio. O hélio se afasta do núcleo e se combina com os elétrons liberados pelos átomos de hidrogênio. Essa energia é liberada na forma de fótons, que se propagam como radiação eletromagnética, constituindo a luz que nos alcança. Essa reação possibilita a liberação de uma imensa quantidade de energia, na forma de luz e calor. Por essa razão, a região convectiva, a camada externa do Sol, mantém uma temperatura em torno de 6.000 graus Celsius, cerca de 600 vezes a temperatura de ebulição da água. Consequentemente, a radiação proveniente do Sol, abrangendo todo o espectro eletromagnético, alcança todo o Sistema Solar. Vale ressaltar que nossa estrela é responsável por 99,7% da massa do Sistema Solar. Portanto, longe de ser uma simples bola de fogo, o Sol é uma imensa esfera de plasma, um estado gasoso fluido. A reação de fusão nuclear ocorre graças à sua gravidade, que atrai todos os corpos celestes, incluindo nosso planeta e seus vizinhos. Esse processo é colossal. O Sol funde aproximadamente 620 milhões de toneladas métricas de hidrogênio por segundo. Assim, tem sido nos últimos 5 bilhões de anos e talvez será eternamente assim. O dia em que o Sol se apagar. O brilho do Sol aumenta em cerca de 10% a cada 100 milhões de anos. A partir da Terra, percebemos o Sol como sendo amarelo devido ao efeito da nossa atmosfera sobre os raios de luz. No entanto, quando observado do espaço, o Sol aparenta ser branco. Da mesma forma, certamente, é assim que as estrelas de outras galáxias são vistas por nós. Apesar dessa pequena variação em sua luminosidade, o Sol mantém um equilíbrio constante entre a força de sua gravidade, que comprime os elementos em direção ao seu núcleo, e a energia liberada pela fusão nuclear que tenta expandi-lo. No entanto, mesmo possuindo combustível por um período, o Sol não é eterno. Chegará o momento em que todo o hidrogênio que o compõe será completamente consumido pelo processo de fusão. E o que acontecerá nesse dia? Diferente do que ocorre quando um incêndio se extingue por falta de combustível, nesse caso o processo será lento e gradualmente inverso. À medida que o hidrogênio é consumido, a pressão no núcleo do Sol diminui. Sem ter massa suficiente, a superfície do Sol começará a se expandir. O Sol começará a se tornar uma gigante vermelha, com sua superfície esfriando.
O fim do Sol será um evento explosivo, resultando em consequências devastadoras para o nosso sistema planetário. Basicamente, Mercúrio e Vênus serão afetados e eliminados primeiro. Então será nossa vez, quando esses ventos solares corroerem completamente nosso escudo magnético, destruindo nossa atmosfera e tudo que estiver abaixo dela. Em sua fase final, o Sol se transformará em uma nebulosa planetária. No entanto, de acordo com os cálculos astronômicos, esse evento está previsto para ocorrer apenas daqui a 4,5 bilhões de anos.